Muito bem, salve, manifeste, graça e paz, amém? Estão bem, estão felizes? Vira para quem está ao teu lado aí, fala, eu estou mais feliz que você está aqui nessa noite. Gente, hoje não tem kids, tá bom? Para as mamães aqui presentes com as crianças, fiquem à vontade, elas não estão atrapalhando em nada. Olha lá, é só falar que a Elise já vai vir aqui em cima, pegar o microfone. Mamães, fiquem à vontade, não fiquem constrangidas nem nada, deixem elas tranquilas aí. Se precisar, aqui atrás também, nós temos ali o berçário também para cuidar, se precisar em algum momento, alimentação, lá tem micro-ondas, fique bem à vontade também, em nome de Jesus. Tem alguém que está visitando hoje pela primeira vez? Olha aí, vamos aplaudir ao Senhor pela vida de vocês. Sejam muito bem-vindos. Fica com a mão levantada que você vai ganhar um presente nessa noite. Se você quiser escanear o QR Code que está na frente da cadeira, também deixar um pedido de oração, o seu contato, né? Sejam muito bem-vindos, né? Sintam-se à vontade. Tem mais aqui na frente, mais uma aqui, ó. Isso. Traz aqui. A galera que já é membro fica sempre com inveja nessa hora, mas faz parte. Aí, ó, os membros querendo presente também. Glória a Deus. Muito bem. Se acomode em seu lugar. Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia no livro de Tiago nessa noite. Eu quero compartilhar uma mensagem chamada Fé Completa. Abre aí no livro de Tiago. E eu quero te incentivar nessa noite a anotar, a fazer suas anotações. Essa é uma mensagem que você provavelmente vai precisar anotar muitas coisas e não perder nada do que vai ser falado. E daí, se você já abriu aí, feche seus olhos mais uma vez, quero orar com você, Pai. Obrigado nessa noite mais uma vez, porque o Senhor nos dá a oportunidade de te adorar. O Senhor nos dá a oportunidade, Deus, de estar diante do Senhor. Pai, nessa noite, através de cânticos, através de expressão de adoração. E agora, Pai, nós queremos dizer que amamos a Tua palavra. Queremos estar diante dela, da revelação que o Senhor tem para nós essa noite. Senhor, nos permita crescer em fé, nos permita a sair daqui hoje, Pai, totalmente transformados. Pai, ativa a nossa fé como nunca antes. Espírito Santo, continua fazendo a Tua boa, a Tua perfeita e agradável vontade aqui no nosso meio. Tenha e continue tendo a liberdade no nosso meio. Pai, nós te amamos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. É o pad que está ligado aí? Põe um fundo para nós, pode desligar o pad, coloca um fundo mesmo. Para continuarmos aqui nesse clima de adoração, em nome de Jesus. Muito bem. Vamos ler o primeiro versículo do livro de Tiago. E Tiago começa escrevendo assim: Eu, Tiago, escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, envio esta carta às 12 tribos espalhadas pelo mundo. Saudações. E eu quero que você comece a entender algo logo de cara, assim. Um cara que começa escrevendo uma carta, e ele começa se apresentando como escravo de Deus, é um cara que você tem que prestar atenção no que ele está escrevendo, não é verdade? Porque, de uma ou a outra coisa deve acontecer. Se o cara fala assim, e ele se auto-chama como escravo de Deus, ou esse cara é completamente pirado da cabeça, ou esse cara entendeu algo sobre o reino que nós não entendemos. Pensa aí durante alguns segundos, se você tivesse que, talvez escrever carta, você nem escreve mais, né? Mas se você tivesse que fazer uma postagem lá na rede social e tivesse que dar um título para você, o que você ia colocar lá? Fulano de tal o quê? Porque Tiago, quando ele vai escrever a carta dele,
ele já começa dizendo, salve e manifeste. Aqui quem está falando é o Tiago, escravo de Deus. Então só de ele começar a carta dessa forma, você já tem que prestar atenção no que ele está dizendo. Você tem que entender que esse cara provavelmente entendeu alguma coisa que nós ainda não entendemos. E quando você começa a ler essa carta de Tiago, você começa a entender que Tiago começa a tratar um tema chamado de fé completa. Eu quero ler com você agora o versículo 2, para você começar a entender isso melhor. Ele diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação. Aí olha só o que ele vai dizer: pois sabem que quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. E é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Vou ler de novo o versículo 4. E é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvido, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Presta atenção, Tiago ele começa a sua carta falando sobre uma fé. Só que Tiago, ele não fala, ou melhor, ele vem nos revelar que existe dois tipos de fé que você pode ter nessa noite. Ou você pode ter uma fé que o Tiago vai chamar de uma fé completa, uma fé madura, uma fé que cresce, uma fé que tem perseverança. Ou, para bom entendedor, você vai ter o oposto, que é uma fé incompleta. Então ele já começa dizendo que você precisa ter uma fé completa. E ele diz que a base dessa fé completa é uma palavra chamada perseverança. Perseverança é a qualidade daquele que persiste, que tem constância nas suas ações e não desiste diante das dificuldades. Então presta atenção. Ter uma fé genuína, verdadeira, completa. Alguém pega as crianças, leva ela para o fundo para mim, gente, senão vai todo mundo ficar olhando para elas. Vai lá, isso. Pega a Elis, que é a líder da gangue aí, e leva ela. Olhe para mim aqui, por gentileza. Olha lá, ninguém olha, não adianta. Olha para cá, por gentileza. Para você ter uma fé completa, você precisa ser uma pessoa que tem perseverança. Agora preste atenção em algo. Perseverança é constância nas ações. O maior segredo para você viver tudo que Deus tem para a sua vida é ter constância nas suas ações. E se tem uma coisa que a nossa geração está sofrendo é com a tal da inconstância. Por exemplo, você está aqui nessa noite, aí amanhã você vem no culto, e você tem um final de semana avivado, mas cara, quando começa a passar os dias, você começa a viver uma inconstância. Se é que precisa passar dias, né? Porque às vezes basta uma segunda-feira, basta uma dificuldade, basta um momento difícil para você já não ter mais perseverança. Agora, lê comigo a partir do versículo 5, Tiago começa a dizer como é a fé de quem não tem uma fé completa. Presta atenção. Ele vai começar a falar: se algum de vocês precisam de sabedoria, peça ao nosso Deus generoso e receberá. Ele não repreenderá por pedirem. Mas quando pedirem, façam com fé. Aí ele vai dizer, sem vacilar. Pois aquele que duvida é como a onda do mar empurrada e agitada pelo vento. Ele não deve esperar receber coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo o que faz. Então você precisa agora refletir alguns segundos e perceber as características que Tiago revela a respeito de uma fé incompleta. Quais são as 3 características de quem tem uma fé incompleta? Dúvida, mente dividida e instabilidade.
Presta atenção, se você vem num culto como esse, e é pregado uma palavra, é ministrado no seu coração a respeito de uma mensagem, seja no louvor, seja na pregação, mas ao receber uma mensagem, a sua mente, ela luta para receber aquilo com fé. Se você vive na dúvida, se você vive na inconstância, se você vive com a sua mente dividida, ou seja, você vem para o culto, você está aqui no culto, mas às vezes sua mente está pensando em outras coisas, está desejando outras coisas. Tiago está falando, presta atenção, porque a sua fé é uma fé incompleta, a sua fé é uma fé inconstante, não é o que Deus tem para a sua vida. E daí, você talvez, nesse momento, começa a pensar onde é que está a origem disso. Eu quero ler com você versículo 14 e 15. Tiago vai dizer: a tentação vem de nossos próprios desejos que nos seduzem e nos arrastam. Esses desejos dão à luz o pecado, e quando o pecado se desenvolve plenamente, gera morte. Então aqui nesses 2 versículos, Tiago vai revelar que toda a inconstância da sua vida não é culpa de Satanás, muito menos de Deus, mas vem aí do seu interior. Eu amei a música que nós cantamos hoje no louvor, porque ela diz que no final a história é você e Deus. Para resolver todos os seus problemas é você e Deus. Então entenda, Tiago, ele vem, e eu estou tentando aqui te dar uma base da narrativa da carta de Tiago. Ele vem e ele começa dizendo: olha, existe 2 tipos de fé, uma fé que é completa, uma fé que é incompleta. Quem anda numa fé incompleta são pessoas que têm a mente dividida, que têm instabilidade, pessoas que duvidam constantemente das coisas. E ele está dizendo: olha, e toda a origem disso não está do lado de fora, a origem disso não está no seu trabalho, a origem disso não está na sua universidade. O problema não é o seu chefe, o problema não é o seu professor, o problema, ele está diante do espelho todos os dias, é você mesmo, é o seu interior. Por que a gente tem mente dividida? Porque o nosso interior, ele está apaixonado por coisas que não deveria estar. Por que nós temos inconstância? Por que nós duvidamos? Porque o nosso coração, ele tem uma inclinação para as coisas que nós não deveríamos estar inclinados. Aí quando chega, e Tiago está aqui escrevendo o capítulo 1, ele começa a explicar isso, aí ele chega no versículo 17, ele traz uma revelação maravilhosa para nós. Ele vai dizer: toda dádiva que é boa e perfeita vem do alto, do Pai que criou as luzes no céu. Nele não há variação nem sombra de mudança, pois sua própria vontade ele nos gerou por meio da sua palavra verdadeira, e nós, dentre toda a criação, nos tornamos seus primeiros frutos. Agora eu quero que você entenda o paralelo que Tiago faz. Ele começa a carta dizendo: nós somos inconstantes, nós temos a mente dividida, nós duvidamos. Mas quando chega no versículo 17, ele vai falar: mas o seu Pai, nele não há variação de dúvida. E ele vai dizer que você foi gerado em Deus, que nós somos, segundo Tiago, os primeiros frutos do nosso Deus. Você tem que entender que Tiago, ele começa a trazer uma promessa, que a única forma de você parar de viver inconstante é se você entender que o seu lugar é no Senhor. Talvez a sua vida, ela ainda está vivendo tão inconstante, porque você não entendeu esse lugar que você tem que estar. Você pode duvidar, ter a mente dividida, ser inconstante, mas se você estiver no Senhor, Tiago vai afirmar: nele não há variação de dúvida. Tudo que nós precisamos está em Deus. Lá em cima, nos primeiros versículos, Tiago está dizendo que nós somos incompletos. Mas quando ele chega no versículo 17 e 18, ele diz: mas existe um lugar que você pode se tornar completo. E esse lugar é em Deus. A partir do versículo 19, agora Tiago ele começa a ensinar na prática o que significa ter uma fé completa. E eu quero que você leia comigo o versículo 19. Entendam isso, meus amados irmãos, estejam todos prontos para ouvir, mas não se apressem em falar, nem se irar.
Primeira característica de quem vive uma fé completa é alguém que está mais preocupado em ouvir do que falar. Agora é o seguinte, presta atenção, você tem que agora começar a fazer uma análise a partir do que Tiago está ensinando. Você tem que chegar à conclusão nessa noite de qual é o nível da sua fé, em que nível a sua fé está. E Tiago está dizendo, olha, a fé completa, a fé prática, é a fé de alguém que está mais preocupado em ouvir do que falar. E aí, como é que está aí o nosso falar? Nós somos daqueles que quando nos reunimos com alguém, não perdemos a oportunidade de falar de outro alguém. Nós não perdemos a oportunidade de falar de um culto, de um pastor, de um líder. Como é que está o nosso nível de falar? Porque Tiago está dizendo, olha, se você quer ter uma fé completa, aprenda a ouvir primeiro, para depois falar. Mas ele não para por aí, no versículo 21 ele vai dizer, portanto, removam toda a impureza e maldade, aceitem humildemente a palavra que lhe foi implantada no coração, pois ela tem poder para salvá-los. Então, quem tem uma fé completa não só ouve mais do que fala, mas também entende que tem que remover as impurezas. Agora presta atenção, Tiago não fala para você orar para Deus remover essas impurezas. Tiago não fala para você pedir ajuda do Espírito Santo nessa hora. Ele está falando, olha, quem tem uma fé completa, remove as suas próprias impurezas. Você vai entender daqui a pouco aonde a gente vai chegar com toda essa história, mas começa a entender o que Tiago está pregando. Ele está pregando sobre um nível de fé, que é o nível que nós precisamos estar. No versículo 22, Tiago vai dizer, não se limitem, porém, a ouvir a palavra, mas ponham em prática, do contrário, só enganarão a si mesmos. Ele fala, olha, então você tem que falar menos, você tem que ouvir mais, você tem que remover as impurezas do seu interior. E ele fala, mas olha, você não tem que só ficar ouvindo a palavra de Deus, mas você tem que ser um praticante da palavra de Deus. E agora eu preciso te dizer um dos principais pontos, porque talvez a nossa fé ela é incompleta, porque nós não praticamos aquilo que ouvimos. E eu preciso que você entenda algo muito importante nessa noite. No Evangelho de Cristo Jesus não existe obediência parcial. No Evangelho de Cristo Jesus não existe uma fé parcial. Ou você entende que você foi chamado para obedecer e obedecer tudo aquilo que a palavra diz, ou você está enganando a si mesmo, como o Tiago está dizendo. Entenda algo em nome de Jesus. Você precisa entender que não dá para obedecer em alguns pontos. Não adianta você obedecer em alguns pontos e não obedecer em outros. Obediência parcial é a mesma coisa que desobediência, não faz sentido. Então você veio no culto, beleza, você ganhou um ponto de obediência. Você participa lá do curso de segunda-feira aqui na nossa igreja, beleza, você ganhou. Você foi no encontrão, você está lendo a Bíblia, você está orando. Mas existem coisas que Deus te chamou também para obediência e você precisa obedecer de forma completa. Tiago está falando, olha, não adianta você viver uma vida teórica, você tem que pôr em prática todas as coisas. E quando nós vamos para o capítulo 2, e aqui eu não vou demorar muito no capítulo 2, depois você pode ler toda a carta de Tiago. Eu quero chegar a um ponto central aqui dessa ministração de Tiago. Ele começa a revelar no capítulo 2 que a fé ela só existe por meio de ações. Então ele vem ali no versículo 1, ele praticamente termina dizendo, olha, não dá para ter uma fé teórica, mas tem que ter uma fé prática. E ele entra no capítulo 2 e ele fala, porque a fé ela é feita de ações. Não adianta você ter uma fé que não tenha obras, senão essa sua fé é morta. E Tiago está dizendo aqui que a sua fé ela tem que ser seguida de ações. Ele está dizendo que aquilo que você faz importa. As suas ações no dia a dia, elas refletem a sua fé. Então é isso que eu estou te dizendo, não adianta nós termos uma fé de culto.
Não adianta nós termos uma fé teórica, uma fé que sabe muito bem como se comportar num culto, numa liturgia, numa eclesia, mas uma fé que sabe que existem ações que são necessárias no dia a dia. A questão é como que é na segunda, na terça, na quarta, as suas ações, o seu comportamento. O que você faz importa. Capítulo 2 de Tiago é tão, assim, pé no peito, que chega no versículo 19 e 20, ele diz que se você tiver uma fé, que não é uma fé de ação, uma fé prática, a sua fé é menor do que a fé dos demônios. Que ele vai dizer assim, você crê teoricamente, que bom que você crê teoricamente, até os demônios creem, e além de crer, eles até tremem diante daquilo que eles creem. Então o Tiago está dizendo, olha, a sua fé, se ela for teórica, ela é uma fé menor do que a dos demônios. A fé só se completa se for acompanhada de uma vida prática. Versículo 22 do capítulo 2 diz, como vem, sua fé e suas ações atuaram juntas e assim as ações tornaram a fé completa. A sua fé, ela só pode se tornar completa se ela for acompanhada de ações. No versículo 24 do capítulo 2, Tiago vai dizer que nós só somos declarados justos por aquilo que fazemos, e não apenas por uma fé teórica. Então Tiago vem no capítulo 3, e ele vai começar a falar sobre a língua, que nós temos que controlar a língua. Perceba que Tiago, ele fala algumas coisas, aí ele fala outras, ele volta, e ele continua ministrando a mesma coisa. Ele vai dizer no versículo 9 do capítulo 3, que às vezes a nossa boca, ela louva o Senhor, mas às vezes ela amaldiçoa o Deus que criou a sua imagem e semelhança. No versículo 10 e 12 do capítulo 3, Tiago vai dizer, bênção e maldição saem da mesma boca. Meus irmãos, isso não está certo. Acaso de uma mesma fonte pode jorrar água doce e amarga? Pode a figueira produzir azeitonas e a videira produzir figo? Da mesma forma não se pode tirar água doce de uma fonte salgada. Então, Tiago chega no capítulo 4, e ele agora vai chegar no ponto central da mensagem dele. E ele começa a mergulhar em tudo que ele falou agora, mas ele começa a trazer um aspecto mais profundo. Ele começa a explicar de forma muito mais detalhada por que nós somos tão inconstantes na fé. Capítulo 4, versículos 1, 2 e 3 diz: de onde vêm as discussões e brigas em seu meio? Acaso não procedem dos prazeres que guerreiam dentro de vocês? Querem o que não têm, e até matam para consegui-lo. Invejam o que os outros possuem, lutam e fazem guerra para tomar deles. E no entanto, não têm o que desejam porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois seus motivos são errados. Pedem apenas aquilo que lhes dará prazer. E aqui agora eu paro com toda essa base e fundamento da carta de Tiago, para chegar no ponto central dessa mensagem. Tiago, ele está dizendo o tempo todo, nos primeiros capítulos, que talvez você se converteu há muito tempo. Tiago, ele não está pregando para quem é novo convertido ou para quem não conhece Jesus, ele está pregando para crente. Ele está dizendo assim, só que talvez você tem muitos anos de evangelho, mas você ainda vive uma fé incompleta. Você vive uma vida inconstante. E daí quando chega no capítulo 4, ele explica descaradamente por que isso acontece. Ele vai falar, porque dentro de nós existe uma guerra entre desejos que não deveríamos ter. Ele vai falar, nós queremos o que não temos, matamos para conseguir, invejamos o que os outros possuem, lutamos para fazer guerra e tomar deles coisas que não deveríamos tomar. E ele vai dizer no final do versículo 3, que quando nós pedimos aquilo que nos dá prazer. E daí quando o Tiago vai para o capítulo 4, para o versículo 4, 5 e 6, traz a revelação de toda a inconstância da fé, quando ele diz: adúlteros,
Não percebem que a amizade com o mundo os torna inimigos de Deus? Repito, se desejam ser amigos do mundo, tornam-se inimigos de Deus. O que vocês acham que as Escrituras querem dizer quando afirma que o Espírito Santo colocado por Deus em nós tem ciúmes? Contudo, Ele generosamente nos concede graça. Como dizem as Escrituras, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Agora nós chegamos no centro da mensagem de Tiago. E ele está dizendo, sabe por que a gente tem uma fé inconstante? Porque nós somos amigos do mundo. E quando nos tornamos amigos do mundo, nos tornamos inimigos de Deus. Nos versículos anteriores, Tiago está dizendo que existem prazeres que guerreiam dentro de você. E eu quero ministrar nessa noite ao seu coração, dizendo e perguntando para você, quais são os prazeres do mundo que estão guerreando aí dentro de você? Porque nessa noite, Tiago está nos dizendo que o Espírito Santo de Deus, ele tem ciúmes de nós. E ciúmes de nós não é ciúmes do que nós fazemos, ciúmes do que nós temos. O Espírito Santo, ele tem ciúmes daquilo que nós nos envolvemos. E Tiago, ele está dizendo sobre uma geração que tem a mente dividida, sobre uma geração que está na igreja, mas é apaixonada pelo mundo, é uma geração que ama o Senhor, mas que também ama as coisas do mundo, uma geração que namora com as coisas de Deus, mas também namora, fica flertando com as coisas do mundo, uma geração que no sábado e no domingo levanta suas mãos, a sua boca adora, mas que na segunda-feira já está amaldiçoando o Senhor, que na segunda-feira já está se apaixonando pelas coisas do mundo. E ele está dizendo, olha, presta atenção, se você for amigo das coisas do mundo, não tem como ser amigo de Deus, é incompatível. E Tiago está dizendo, tem uma guerra acontecendo dentro de você. Tem uma guerra acontecendo dentro de você. Talvez você veja aqui nessa noite querendo uma palavra mais fire, mais animada, um negócio que você saía tacando fogo aqui na igreja. Mas você precisa entender que se nós não entrarmos nesse lugar em Deus, onde nós entendemos que existe uma guerra de prazeres dentro de nós, que existe um mundo que está nos convidando para ser amigo, mas se nós aceitarmos esse convite, automaticamente nos tornamos inimigos de Deus. Se nós não entendermos isso, a nossa fé continuará sendo uma fé incompleta. E o que é ter uma fé incompleta? É ter a mente dividida, é duvidar das coisas, é ser inconstante. Aí você fica, às vezes, dia após dia se questionando, por que eu não consigo? Por que eu não consigo largar o pecado? Por que eu não consigo sair desse lugar que eu estou? Por que parece que as pessoas estão crescendo, as pessoas estão voando, e eu continuo no mesmo lugar? Você tem que entender que existe uma guerra dentro de você. É que a nossa geração, ela parece que está vivendo de uma forma, como se o mundo espiritual fosse só um hobby. E a gente está vivendo como se o evangelho fosse um clube. Enquanto na verdade, Tiago está dizendo, ei, presta atenção, na segunda-feira os prazeres vão guerrear dentro de você. E daí nós vivemos do jeito que dá na telha, e a gente vem para o final de semana querendo resolver tudo. Mas Tiago olha para nós e fala, a fé de vocês é incompleta. E daí qual que é a característica? Vocês vão duvidar o tempo todo, vocês vão ser inconstantes o tempo todo, vocês vão ter a mente dividida o tempo todo. A pergunta que eu faço essa noite é, de quem realmente nós somos amigos? Será que realmente nós somos considerados amigos de Deus? Ou nós estamos mais para amigos das coisas do mundo? Entende, sabe? Você tem um amigo, amigão assim, da hora, parça, parceira.
Aquela pessoa que quando as pessoas olham para ela, elas lembram de você, assim, porque vocês são tão amigos que logo que vê um já pensa no outro. A pergunta é, quando o mundo te vê, qual é o amigo que vem na mente deles? Quando eles olham para mim, quando eles olham para você, eles falam, nossa, essa pessoa é amigo de Deus. Ou eles olham para nós e falam como o Tiago está dizendo, cara, eles são amigos do mundo. Tiago, ele escreve uma carta que ele não está preocupado em ficar muito amiguinho de quem está lendo a carta dele. Por isso que ele já começa dizendo, aqui é o Tiago, escravo de Deus, tipo assim, se prepara porque eu vou escrever o que Deus mandou eu escrever. Talvez nessa noite você vai pensar assim, na sua vida, e vai pensar em tantas coisas que você fala assim, mas isso não tem nada a ver. Puxa, mas isso é tão legal. Isso não tem problema. Mas Tiago está dizendo, se você for amigo do mundo, você se torna inimigo de Deus. Deixa eu te falar uma coisa essa noite, tem coisas que não é para você. Você precisa entender isso. Eu lembro uma história. Uma jovem uma vez mandou uma mensagem. E ela falou assim, eu ganhei um ingresso tal, para ir numa formatura e etc. E nossa, não tem como eu não ir, porque eu ganhei, foi presente, etc. Onde que é essa formatura? Vai ser lá numa rave, num negócio assim, uma balada. E eu falei assim, você vai? Não tem como não ir. Falei, muito bem, que maravilha. Ela não estava entendendo o que Tiago, já há muitos anos atrás, já estava entendendo. Que tem coisas que não é para nós. Que tem coisas neste mundo que não foram feitas para nós. Que no momento que você aceita essas coisas na sua vida, você está se tornando inimigo de Deus. Tiago, ele vai para o versículo 7, dizendo que nós devemos resistir ao Satanás, resistir às coisas do diabo, resistir às coisas do inferno. Ele diz que se nós resistirmos, o diabo ele fugirá de nós. E perceba que Tiago ele demora 4 capítulos para pôr alguma culpa em Satanás, porque até então ele vem falando só de nós, do nosso interior. E daí ele chega no capítulo 4, versículos 8, 9 e 10, eu quero que você leia comigo esses versículos. E ele vai trazer uma promessa maravilhosa para nós. Ele vai dizer, versículo 8 do capítulo 4, aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Lavem as mãos, pecadores, purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida, que haja lágrimas, lamentação e profundo pesar, que haja choro ao invés de riso e tristeza ao invés de alegria. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Agora nesses versículos, Tiago traz uma promessa maravilhosa de um Deus que restaura as nossas vidas. Mas olha que interessante o que Tiago diz. Ele diz que o caminho para você ir para esse lugar de restauração é se aproximar de Deus, lavar as mãos, purificar o coração e derramar diante do Senhor lágrimas, lamentação e um profundo pesar. Que haja choro ao invés de riso e tristeza ao invés de alegria. Que motivador Tiago é, não é? Tiago chegaria num culto como esse e falar, é o seguinte, ao invés de rir e se alegrar, é a hora de você chorar e ter um lamento, um profundo lamento diante do Senhor. Por isso que eu estou dizendo que Tiago entendeu algumas coisas do Evangelho que nós não entendemos ainda. Porque a gente chega num culto e a gente quer o hype do culto.
A gente quer uma alegria intensa, a gente quer uma adoração intensa, a gente quer um negócio que a gente fala e saia gritando. Mas Tiago está dizendo, você quer se aproximar de Deus? Então é hora de chorar, é hora de lamentar. Eu quero te fazer uma pergunta muito importante, será que nós não estamos flertando com o mundo? E estamos chegando no culto e disfarçando de alegria? Será que um culto como esse não seria um culto da gente realmente se quebrantar e chorar e falar, Deus, você quer saber? A verdade é que eu amo o Senhor, mas eu também amo muita coisa que o mundo tem oferecido para mim. Porque Deus, eu amo o Senhor aqui, eu levanto as minhas mãos, eu até adoro ao Senhor com a minha boca, mas lá na minha casa, no meu celular, na minha intimidade, o negócio não é assim. Será que essa noite não é uma noite de nós entendermos que se aproximar de Deus nem sempre significa necessariamente um mover profético intenso, profundo, mas às vezes se aproximar do Senhor para ter uma fé completa, é necessário lavar as mãos, purificar o coração, derramar lágrimas, lamentação, profundo pesar e chorar às vezes ao invés de rir. Versículo 10 vai dizer, olha, humilhe-se diante do Senhor e Ele o exaltará. A promessa maravilhosa é que se você se aproxima, Deus se aproxima, e que se você se humilha, Ele te exalta. Mas o desafio é que Ele está nos convidando para um lugar de verdadeira lágrima, de verdadeira lamentação. Ele está nos chamando para um lugar de realmente derramarmos o coração diante do Senhor. Se você for para o capítulo 5, Tiago, ele vai dizer nos versículos 7 e 8, que uma fé completa também deve esperar pacientemente a volta de Jesus. Nos versículos 13 a 16, ele vai dizer que uma fé completa é acompanhada de oração. Ele vai dizer nos versículos 19 e 20 que uma fé completa ela é acompanhada de restauração dos perdidos. Mas eu quero finalizar essa mensagem no capítulo 4 mesmo. Nessa reflexão que Tiago traz a respeito do nosso nível de aproximação de Deus. Será que nós não estamos apenas nos aproximando com uma falsa alegria, com uma pseudo-alegria, enquanto na verdade nós deveríamos nessa noite nos arrependermos, nos quebrantarmos, nos humilharmos diante do Senhor, para encontrarmos uma restauração genuína? Essa noite, até para pregar é difícil, porque essa não é uma mensagem que a sua alma quer ouvir. Você queria aqui nessa noite, como você já ouviu em outras noites, ouvir que está tudo bem, e ouvir que Deus ele tem chama para seu coração, que Deus quer incendiar a sua vida, que Deus quer lugares mais profundos, que Deus quer a sua adoração, que é isso que a sua alma queria ouvir. Mas no momento que eu pego o microfone e eu começo a pregar, e dizendo que pode ser que a nossa fé não seja tão completa quanto a gente pensa que na verdade pode ser que a gente não seja tão amigo de Deus quanto a gente pensa que pode ser que na verdade nós estamos numa pseudo-fé, que ela de final de semana funciona, mas que de segunda a sexta não funciona tão bem quanto a gente pensa que na verdade um culto como esse, talvez o convite não é para você sair daqui rindo, mas é para você chorar, se quebrantar, ter uma profunda lamentação diante dele. Talvez ouvindo isso a sua alma nem queira ouvir, porque a nossa alma ela vai brigar, porque é assim que Tiago começa a pregação dele, dizendo: dentro de mim, dentro de você existe uma briga interna, existem prazeres que estão lutando dentro de vocês. Mas a grande promessa nessa noite, querido e querida, é que quando nos aproximamos de Deus dessa forma, quebrantados, nos humilhando, lavando as mãos, purificando o coração, a promessa é que Ele responde se aproximando de nós. A promessa é que Ele responde à humilhação, exaltando as nossas vidas.
Então nessa noite, eu quero te convidar para viver uma fé completa no Senhor. Mas não uma pseudo-fé, uma fé religiosa, uma fé fingida, uma fé verdadeira, uma fé que não tem amizade com as coisas do mundo, uma fé que ama o Senhor, uma fé que entende qual é o seu lugar é em Deus, uma fé que para de ser inconstante, uma fé que para de ter a mente dividida, e só existe uma forma se você se aproximar de Deus, só existe um aqui nessa noite, que não é inconstante, e é o Senhor. Queria te convidar a ficar de pé nessa noite, quero convidar o louvor para subir aqui. Queridos, nós fomos chamados para viver uma fé completa. Nós fomos chamados para viver uma fé todos os dias. Mas sabe o que falta na nossa geração? Lamento, tristeza e humilhação. Todo mundo quer ir numa conferência, todo mundo quer um culto sobrenatural, um mover profundo. Mas a minha pergunta nessa noite: quais são os jovens que vão se levantar aqui querendo tristeza, lamentação, choro, ao invés de riso? Você está entendendo por que essa carta de Tiago é tão difícil? Você está entendendo por que esse convite de Tiago é tão difícil às vezes de entender? Que a nossa geração é uma geração que está acostumada só com festa. E eu não estou dizendo aqui que alegria e festa não é bom, é claro que é, você sabe disso. Nós aqui amamos isso. Mas essa noite é uma noite de uma pregação difícil mesmo. É uma noite que o Espírito Santo está nos convidando para de fato nos aproximarmos de Deus como talvez você nunca se aproximou. Ou talvez se aproximar de Deus como há muito tempo você não se aproxima. Se aproximar de Deus, de fato, com um coração quebrantado. Talvez você está tão acostumado com uma fé fingida, uma fé incompleta, que até para chorar é difícil diante do Senhor. Está tão seco aí dentro de você, que até para chorar é difícil. Mas nessa noite eu quero te convidar, assim como eu, para nós nos aproximarmos do Senhor verdadeiramente. Que a nossa oração nessa noite seja: Pai, nós queremos essa fé completa. Pai, nós queremos nos aproximar verdadeiramente. Nós queremos nos humilhar diante do Senhor, mas clamando para que o Senhor se aproxime de nós. Eu queria te convidar a fechar os teus olhos nesse momento. Eu sei que você já adorou aqui no momento do louvor, da adoração, mas eu queria novamente te convidar para mais um tempo de adoração. Enquanto o louvor vai cantar, vai ministrar, eu quero te convidar a realmente se aproximar diante do Senhor, mas se desarmando, se esvaziando, entendendo que Tiago diz que dentro do seu interior existe uma guerra acontecendo. Essa é uma noite de você sair daqui realmente fortalecido no Senhor. É uma noite de você sair daqui com uma nova fé, uma fé verdadeira. Cara, sério, a galera que me conhece aqui sabe o quanto eu queria talvez estar pregando outra coisa, mas você tem que entender que saindo daqui com uma fé completa, parando de fingir a respeito da fé, você vai parar de ser inconstante, você vai parar de ter uma mente dividida, você vai parar de duvidar das coisas, de duvidar de quem você é, de duvidar do chamado que Deus tem para você, de duvidar dos sonhos que Deus tem para você. Porque essa fé incompleta não é o que Deus tem para você. Essa fé de final de semana não é o que Deus tem para você.
E entenda, o problema não está do lado de fora, está do lado de dentro. Porque talvez você está sempre ali fingindo algo, mas essa noite é uma noite de você tirar a máscara. Essa é uma noite de você tirar o fingimento da fé e entender o que Tiago está dizendo. Ei, aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de você. Mas Ele continua dizendo: olha, mas lavem as mãos, purifiquem o coração, derramem lágrimas, derramem lamentação, derrame um profundo pesar, que haja choro ao invés de riso. Que pregador é esse que vem num culto e fala: ó, é melhor chorar do que dar risada? O choro faz mais sentido. Por quê? Porque ele vai te levar para mais perto de Deus. Agora, riso falso, uma alegria falsa, ela não vai te aproximar do todo Criador. Então nessa noite, por favor, entenda o convite que o Espírito está te fazendo. Ele está te falando: ei, filho, filha, para de viver uma fé incompleta, para de viver da forma que você está vivendo, mas aproxime-se, quebrantado, com lágrimas, com profundo lamentação, se for necessário, mas aproxime-se. Se for necessário, humilhe-se, pois Ele o exaltará. Quero te convidar nessa noite a adorar mais uma vez o Senhor e se aproximar do Senhor mais uma vez nessa noite, com um coração quebrantado. Pai, nos ajuda a ter uma fé completa nessa noite, em nome de Jesus.